tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, não sei que horas você vai ver essa videoaula, mas este é o programa Fique em Casa Aprendendo. Eu sou a professora Cacau Sotero e hoje eu trouxe um tema bem interessante aí, bem importante para o nosso desenvolvimento da nossa comunicação e expressão. Vamos falar de textos publicitários, tá? Como é que a gente vai compreender esses textos publicitários? E para isso, nós vamos fazer uma revisão pequena sobre textos, entender o que é compreensão e interpretação de textos e, em si, os textos publicitários, e a gente vai tentar entender, exercitar, ok? Então, vamos ver o que nós trouxemos a respeito de textos. Um conceito básico, lidamos com o texto, como agora, eu estou produzindo textos para que você me entenda. Acompanhe aí na sua tela o conceito. Primeiro, um quadro aí bem interessante, né? Você tem aí, olha só, uma xícara, duas velas, folder, caneta, talvez uma grafiteira, um clipe segurando aí algumas folhas de papel, certamente, outro clipe solto, um lápis, outros clipes ali do ladinho esquerdo, da sua direita, e ainda ali uns postais, talvez, né? E uns óculos, né? Óculos, a gente fala, não fala o óculos, a gente fala uns óculos ou os óculos, porque óculos é uma palavra que se usa no plural, né? São dois, um óculo mais um óculo vai dar dois óculos. Então, por isso que essa palavra nós usamos no plural. Agora, vamos ver o conceito. Um texto é uma manifestação da linguagem. É uma mensagem usada para transmitir uma informação de um autor para um leitor. O conceito de texto, obviamente, pode variar a depender da perspectiva teórica adotada para você estudá-lo. Certo? Então, assim, em linhas gerais, um texto é a manifestação da linguagem e a linguagem é tudo aquilo que eu vou utilizar para estabelecer comunicação. Veja só, nem todos os alunos, nem todos os chuchus vão conseguir me ouvir, né? Não vão me ouvir. Por isso, eu tenho aqui embaixo uma colega fazendo um apanhado de movimentos, de gestos, né, que compreendem a língua brasileira de sinais, para que os nossos chuchus que não podem me ouvir entendam. Então, é uma manifestação de uma linguagem. Só que essa linguagem não é verbalizada de forma oral, né? Ela vai usar os gestos. Todas as vezes que eu fizer um gesto aqui, ela vai me acompanhar, para que você entenda, ok? Então, aqui eu já tenho um exemplo de linguagem, né? Então, tudo aquilo que eu vou utilizar, você está me observando, eu mexo com os braços, eu esboço um sorriso, eu faço um movimento na testa. Então, tudo isso aí vai ajudar nesse processo de comunicação, né, entre os falantes, de forma presencial, de forma que você visualize, né? Mas eu tenho também os textos escritos. E aí eu preciso também ter muita habilidade na hora de montar esse texto, na hora de produzi-lo, porque quem estiver do outro lado, no caso, o leitor, precisa entender todas as intenções comunicativas de quem escreve, de quem redige, tá bom? Olha só, leitura importantíssima. Um bom escritor é um bom leitor. Quem lê bem, fala bem e, consequentemente, escreve bem. Vamos ver um conceito de leitura. É a ação de ler, é um processo de apresentação, né, de apreensão, né, o texto vai ser apresentado a você, então é um processo de apreensão, compreensão de algum tipo de informação armazenada num suporte e transmitida mediante determinados códigos, como a linguagem. E a palavra deriva do latim, leitura, originalmente com significado de eleição, escolha e, finalmente, leitura. Nós não lemos apenas palavras, verbo, né? Começamos aqui a aula com uma figura que eu fui falando os objetos que estavam ali, justamente porque eles vão nos remeter a texto, a compreensão, a leitura, ok? Olha só essa figura aí.
Você tem aí provavelmente um pai e vários garotos e a mãe do outro lado dentro de uma rede que está remendada e também furada. Olha o pezinho do garoto ali embaixo. Tem do lado da sua esquerda escrito rede social e na direita ele falando, ó, rede social aqui em casa é outra coisa. Então, olha só, a compreensão textual está relacionada a quê? A decodificação dos signos presentes no texto para entender a mensagem passada. Então, para você, para nós entendermos esse tipo de texto que requer observação, figura, pessoas, objetos. Que objetos nós temos aqui? Nós temos um objeto principal, a rede, certo? Vários garotos, né, que provavelmente são os filhos do casal, dentro da rede. Aí eu vou compreendendo o que ele está querendo dizer. Olha, a rede social é outra coisa. Então, a palavra rede social, né, a expressão rede social, tem significados de acordo com o contexto. Aqui, literalmente, é uma rede social porque está sendo compartilhada por várias pessoas que precisam se deitar, que precisam descansar. E no caso, rede social que nós utilizamos, como Facebook, Instagram, é uma plataforma, vamos dizer assim, uma página onde nós nos comunicamos com várias pessoas, por isso social, tá certo? Então, nós temos o quê? A caracterização da compreensão textual a partir das expressões. Todas as vezes que você ler um texto ou uma figura numa prova de vestibular, num concurso público, as questões que virão acerca desse texto, elas normalmente têm essas expressões aqui, ó, de acordo com o autor ou de acordo com o texto, segundo o autor ou segundo o texto, no texto, em relação ao texto, o texto informa que, o autor sugere que. Então, são expressões utilizadas que vai nos levar a compreender o texto. Então, quando essa figura que eu trouxe anteriormente, rede social, então eu estou compreendendo a ironia, né, o texto de humor, né, também, de humor, de ironia, acerca de rede social, tá bom? Para compreender os textos, a compreensão textual não é simples. Eu tenho que fazer primeiro uma leitura calma e pausada desse texto e depois eu vou fazer uma segunda leitura apontando a palavra-chave de cada período. Então, quando você pegar um texto, seja um artigo, seja uma entrevista, seja uma dissertação, né, aquele texto que você escreve ou alguém escreve defendendo um ponto de vista, a leitura tem que ser feita seguindo esses passos, né, essas dicas. Né? Não é simples compreender um texto, mas nós conseguiremos. A partir de quê? Primeira dica, né? Leitura, muita leitura. Olha aqui, vamos agora para a compreensão desse texto, que foi colocado numa questão de vestibular, Enem 2012. Ó, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida, ou seja, a frase dita, a frase que está aí, ó, rede social aqui em casa, é outra coisa, certo? Então, nesse contexto da ilustração, então você tem que fazer a observação da ilustração, que nós já vimos aí, né, uma rede furada, também com remendos, a cara do falante aí, que provavelmente é o pai, a cara da mãe, a cara dos guris, um olhando para o pezinho, o outro na mamadeira, um com cara assim de sorriso, outro virado de costa. Então, tudo isso você tem que observar. Então, já observou, né, já dei as dicas, vamos para as questões. A polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Ou seja, você vai ver o que ele diz, eu vou voltar para você observar, ó. Rede social aqui em casa é outra coisa, ele proferiu isso. Então, no contexto desta ilustração, essa frase vai recorrer a quê? A polissemia, aí eu vou ter que me lembrar o que é polissemia. Poli, mais de um, tá? Semia é a repetição, tá certo? Vamos pensar aqui. Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Então, rede social aqui é outra coisa. Então, ironia é uma figura de linguagem. Homonímia, para opor
por a partir do advérbio de lugar, né, aqui em casa, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Será que é isso que ele está querendo dizer? Personificação, uma outra figura de linguagem, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico, ou antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Então, gente, nesse caso aqui, eu até destaquei aqui, eu preciso conhecer o conceito, eu preciso entender o que é polissemia, o que é ironia, o que é homonímia, o que é personificação e o que é antonomínia. Antononímia, tá? Antônimos. A dica aí. Então, a gente precisa aqui conhecer. Então, quando você vai fazer um concurso ou um vestibular, que também é um concurso, você já tem esses conhecimentos prévios. E aí, a questão muito bem elaborada vai requerer de você entendimento e conhecimento para dizer que a polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social, para transmitir a ideia que pretende veicular. Aí eu coloquei para vocês: compreensão e interpretação de texto visual. O humor gerado pela charge advém da polissemia da palavra rede, que tem significados diversos dependendo do contexto, ou seja, dos diferentes significados que ela carrega. Bom, então eu posso dizer que eu vou para uma rede de hotéis, eu vou visitar uma rede de hotéis, aí a palavra rede já tem um outro significado. Rede de pesca, rede para você descansar, como o da figura, rede de computadores, que é o caso da internet, né? Essa ligação através da internet, você fica ligado na rede, certo? Então, aqui eu preciso entender o que significa polissemia, ironia, antononímia e assim por diante, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo de interpretação e compreensão textual. O que é interpretar textos? É a capacidade que nós temos de chegar a determinadas conclusões após fazer a leitura de algum tipo de texto, ou seja ele visual, auditivo, escrito ou oral. O que é uma interpretação de texto? É algo subjetivo que pode variar de leitor para leitor, obviamente dentro de um sentido. Compreende conclusões que chegamos por meio de conexão de ideias e, por isso, vai além do texto. Então, gente, quando eu compreendo o texto, eu estou vendo a objetividade do autor. Quando eu interpreto um texto, eu vou um pouco mais além. Eu vou inferir, eu vou pensar o que o autor quis dizer, mas ele não colocou ali de cara para eu compreender, ok? Olha só, desigualdade social que atinge muitas pessoas, as quais não possuem condições financeiras de ter acesso à internet. Isso aqui é uma interpretação acerca da figura que nós chamamos de charge, certo? O texto publicitário é um tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias e podem ser textos de natureza escrita, oral ou visual, como nós acabamos de ver. Qual é o intuito principal? É convencer o leitor para a compra de produtos ou serviços. Eles são encontrados nos meios de comunicação, jornal, revista, televisão, rádio, internet, outdoors, dentre outros. E são produzidos através da função conativa ou apelativa da linguagem. Então, quando você ouvir falar de função conativa, é a função apelativa. Os textos publicitários, como nós já vimos, são vistos em campanhas eleitorais, em propagandas seja qual for o ramo, seja veicular, seja da rede hoteleira, restaurantes, enfim, né? Nós temos aí a função apelativa e é presente nos textos publicitários. Quais são as características? Eles são persuasivos, né? Eles convencem alguém, eles têm muito verbo no imperativo ou ainda no presente do indicativo, muitas expressões de chamamento, que é o vocativo, a linguagem é simples, coloquial, dinâmica e, claro, acessível. E muita criatividade, além de humor e ironia.
Tem a questão da intertextualidade, quando se refere a outros textos. A subjetividade, no caso, é a parte aí que a gente precisa ter muita perspicácia para entender. Tem musicalidade, uso de figuras de linguagem, além dos vícios, uso de rimas, neologismos, que são palavras que são inventadas, são criadas, né, a partir da evolução do tempo, estrangeirismo, polissemia, como nós já vimos, trocadilhos, a função apelativa, como eu já falei, e a utilização de estereótipos, né, como se apresenta, né, como ele vem ali expresso. Seguindo, olha aí um texto publicitário muito engraçado, o açúcar. Se você olhar na sua esquerda, você vai ver que tem uma forma de uma barriguinha, né, um bucho, como se diz. Então, o texto é uma propaganda de um adoçante, que tem o seguinte mote, quer dizer, tem o seguinte chamamento, a seguinte mensagem: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor vai se basear em quê? No emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais. Olha só aqui, ó. Quem é que tem uma barriguinha assim? Eu não quero. Então, ele diz o seguinte: mude sua embalagem. Mas essa embalagem aqui, embora pareça que uma barriga na figura, mas a intenção da propaganda, né, do texto publicitário, é levar o leitor, no caso o consumidor, a imaginar que quanto mais açúcar se consome, mais gordo você vai ficar, mais gorda, e vai ter aquela barriguinha saliente que ninguém gosta. E aí, com essa intenção, o que ele quer? Olha só. Ele quer ridicularizar a forma física do possível cliente, do produto anunciado, aconselhando-o a uma busca de mudanças estéticas. Presta bem atenção, ó, ridicularizar a forma, tá? B, enfatizar a tendência da sociedade contemporânea e buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando a postura, tal postura. Letra C, criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo uma redução desse consumo. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Ou ainda, relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática desportiva. Uma coisa muito interessante na hora de analisar uma questão como essa é perceber que todas essas questões, né, apresentadas, elas têm a ver com o texto, mas o objetivo principal dele é o que nós queremos, que é justamente associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Afinal, esse texto publicitário tem uma função: levar o consumidor a comprar adoçante, tá? Por isso que ele é apelativo. Olha outro aí, muito legal, ó. Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança, e tudo começa quando você abre um livro para ela. Então, os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Então, nesse caso aí, os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de quê? É bem óbvio. Letra A. As crianças frequentarem a escola regularmente. A formação leitora começar na infância. A alfabetização acontecer na idade certa. A literatura ter o seu mercado consumidor ampliado, ou as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura? Com certeza, a formação leitora começar na infância. Primeira dica que eu dei aqui, né, a melhor de todas. Quando você lê, você se torna um cidadão crítico, você não vai repetir o que os outros dizem, você vai aprofundar os seus conhecimentos e formar a sua própria opinião, certo? Bom, gente, entendendo tudo isso, o texto publicitário está presente em nossas vidas e também pode nos convencer, nos levar a determinadas ideias. Por isso, nós temos que prestar muita atenção no que lemos, como lemos, aprender a compreender, principalmente interpretar. Aí você vai virar também um bom escritor, um bom redator. E aí, quando chegar lá na sua vez, você vai tirar nota 1000, fazendo uma redação com muito estilo, tá certo?
E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vai lá na plataforma Gonçalves Dias, acesse a aula e veja quantas vezes você quiser. Compliquei?